Paz seja convosco, amados do Altíssimo, bem-vindos ao desafio do jejum dos 40 dias. É o primeiro que estamos fazendo esse ano e é um tempo especial, né? Nossos irmãos católicos também, eles fazem um propósito de quaresma, né? Um jejum também especial. Assim, também como tem os muçulmanos que em tempo devido fazem um jejum também especial. E nós não somos diferentes, nós temos que jejuar. Jesus disse em Marcos 2,20: contudo virão dias quando o noivo lhe será arrancado. Então, nessa ocasião, jejuarão. Qual que é o objetivo, né? O tema desse jejum de 40 dias? O tema é arando a terra. Como assim? Esse aqui é o ano da restituição. Arar a terra, né? O que quer dizer isso? Já vamos chegar lá. É baseado na palavra de Deus, tá? A gente já vai ministrar lá em Mateus 13, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8 também, que fala a parábola do semeador, tá? Sobre lançar a semente. E o objetivo, o propósito desse jejum é para que você seja mais abençoado e vencer o espírito de incredulidade. Como é esse espírito de incredulidade? Lá em Marcos 9:24 tinha um pai que tinha esse espírito de incredulidade, onde ele não acreditava que seu filho poderia ser curado, não acreditava que ele poderia ser mais feliz, né? E Jesus repreendeu tanto a este pai quanto também aos discípulos, né? Lá em Marcos 9:24, né? Imediatamente o pai do menino asseverou: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Versículo 25, percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu, né, o Jesus, o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa esse jovem, jamais o tomes novamente. E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. É um espírito, né, que espiritualmente ele nos deixa mudo e surdo. Como assim? Mudo, onde você não consegue declarar a palavra de Deus, que é a espada do espírito, né? A Apocalipse fala que Jesus tem uma espada na sua boca, uma espada que com essa espada, né, que sai a sua língua, né, ele vai ferir as nações e derrotar todo o mal. E a espada do espírito, que é a boca do nosso mestre Yeshua, né? Então ele tem essa espada, a espada que te dá vitória. E o espírito de incredulidade te deixa mudo, você não consegue declarar verdades, você só, assim, não tem nada de bom, você só fala coisa maligna, né? Não vai dar certo, não vou conseguir, não vou vencer. Mas você fica mudo na hora de declarar as verdades de Deus. E também surdo para ouvir as verdades espirituais. Então o espírito de incredulidade é aquele espírito que, para você, mais um ano aconteceu, está chegando, você não vai vencer, você não vai conseguir, vai retroceder, vai ter prejuízo, enfim. E o objetivo desse jejum é você vencer esse espírito de incredulidade que só sai na base, né, da oração e do jejum. Bom, então esse não é a palavra que liberta e faz prosperar, ter êxito, né? Ou seja, esse é o objetivo, tá? Eu não vou ler aqui a parábola do semeador, você pode ler depois, Marcos 13, Marcos capítulo 4, Mateus 13, Lucas 8. Mas, resumindo, o semeador, né, que lança a palavra de Deus, é o pastor ou a pastora, ou seja, bispo, o apóstolo, né, aquele que lança a palavra de Deus, tá? A semente é a palavra de Deus, a semente é a mesma, tá? É a palavra de Deus que onde ela cai tem que dar fruto. E o terreno é o coração, né? Ou seja, é a tua maneira, a tua forma de pensar. Então, esse jejum, nós temos 4 tipos de terreno, né? E você vai examinar que tipo de terreno está hoje o seu coração, que está te impedindo de você ser abençoado, de você prosperar, de você ser feliz, né? E você deseja ter essa vitória, tá? Ou se você já está tendo bom êxito, o teu terreno é um terreno fértil, né? Como prosperar ainda mais? Ser feliz. Então vamos lá, primeiro tipo de terreno, tá? Primeiro tipo é semente, é à beira do caminho, tá? Não tá nem tá à beira do caminho, né? E a palavra fala que a semente é pisoteada e as aves vieram e comeram a semente. O que quer dizer isso, essa parábola, né? Marcos capítulo 4, 15 diz assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que ouvem a palavra, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Lucas 8, 12 diz assim: as que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Ou seja, se você é aquele que vai na igreja de vez em quando ouve a palavra, né?
e não se firma, é só dificuldade, parece que nada muda na tua vida, a palavra foi semeada, foi tentada semeada, mas aqui está escrito que a semente foi pisoteada. Às vezes você não dá importância para a palavra de Deus que chega até você. Não dá a importância e vem o diabo, vem Satanás, ele tira a palavra do teu coração e você não consegue se safar de uma situação, né, ter um livramento. Então Jesus disse para que não venham a crer e não sejam salvos, para que não venham a acreditar que a vida vai ser melhor, para que não sejam salvos daquela adversidade. Então são sempre aquelas pessoas que estão sempre pedindo oração, que nunca se firma, está sempre em dificuldade, que não está nem no caminho do evangelho, está à beira do caminho. Se você é essa pessoa, então esse jejum é para você. Como jejuar? Tá? Você que é esse primeiro terreno aí, está à beira do caminho. Então vai jejuar até ao meio-dia, só vai poder ingerir líquidos, tá? Café, chá, suco, iogurte, enfim, né? Mas não vai comer nada de sólido até meio-dia, tá? Depois desse meio-dia, né, você entrega esse jejum, aí à tarde, come à vontade, né? Mas durante 40 dias assim, até meio-dia só líquidos, tá? E 40 dias também, você vai fazer um propósito de você sem assistir a sua série favorita ou app de filmes. Por quê? Você muitas vezes perde muito tempo assistindo séries, filmes, né? Então você vai excluir o teu dispositivo, vai bloquear, botar sem, enfim, 40 dias onde você não vai assistir nenhuma série, nenhum filme, porque você é aquele que está à beira do caminho. Você está se enchendo de outras coisas e não está deixando que a palavra de Deus seja semeada no teu coração, tá? E também você vai ouvir e meditar numa mensagem, tá? Por dia, né? Então, em vez de você ficar 1 hora assistindo série, 2 horas, ouve uma mensagem, né? Uma mensagem de Deus. Tem tantos vídeos do nosso canal também. Você pode também ver outras ministrações de outros pastores abençoados também, pastoras, né? Enfim, mas tem que começar a encher a tua cabeça daquilo que vai fazer você ser feliz, você ser liberto, tá? Porque certeza que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá? Nos últimos 7 dias do jejum, que vai acabar no dia 13 de abril, aí você não pode comer nada com fermento, tá? Eu vou explicar ao chegar na proximidade desses 7 dias, que vai ser a semana da Páscoa. Então, é para você esse tipo de terreno. 2. Se o terreno do tipo pedregoso, rochoso, é aquele terreno que tem uma fina camada de terra, a semente que é semeada logo brota, mas quando sai o sol, as queimou, né? São sementes que não tem raiz ali, não se firma, não tem profundidade, não tem umidade suficiente. Jesus disse em Mateus 13:20 que foi semeado em terreno rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Mateus 13:21, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. E Marcos 4:17, entretanto, visto que não tem raízes em si mesmo, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. E Lucas 8:13, aos que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que ouvem, contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da aprovação, tá? É aquela pessoa que ouve a mensagem, acredita por um período, frequenta a igreja, né? Mas na hora da aprovação, na hora assim que vem a palavra para provar a pessoa sucumbe, perde a fé, né? Perde o ânimo. Então, aqueles que se empolgam, mas o solo não é profundo. Então, se você tem esse tipo de terreno no coração, tá? Que você perde o ânimo, aceita a palavra, mas depois você perde totalmente o ânimo, a vontade de buscar a Deus, né? De buscar o Senhor. E esse terreno é o teu terreno, tá? Você perde as bênçãos e deixa de ser abençoado. Então, como jejuar? Você que tem esse terreno. Então, até as 15 horas, tá? Até as 3 da tarde, você vai acordar, tipo 6, 7 da manhã, trabalhar. E até as 15 horas, somente líquidos. Café, água, né? Água de coco, suco, enfim, iogurte. Só líquidos, tá? Mas nada de sólido. Mas 40 dias ouvindo uma mensagem de testemunho. Procure no YouTube, tem muita mensagem de testemunho, de superação, pessoas que venceram, pessoas com dificuldades, tá? E você vai ouvir testemunho porque vai te dar novo ânimo. Você vai ouvir para pessoas que muitas estão em situação pior do que a sua, mas tiveram, assim, vitória em suas vidas. Então, 40 dias que você vai estar ali, né, se dedicando a ouvir ministrações de testemunhos, pessoas que tiveram uma virada na sua vida, tá? Para te dar um novo ânimo. Nossa, já estamos no mês de março praticamente, você tem que ter um novo ânimo aí. Tá? E nos últimos 7 dias do jejum, não vai comer nada com fermento. Tá? Explico para vocês na semana da Páscoa ali. Para vocês terem. Agora, se
você é do terceiro tipo de terreno. Terreno com espinhos é aquele terreno que sufoca, né, as plantas, né? Começa a semear, mas é sufocar as plantas e não pode dar fruto. Mateus 13:20 diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Marcos capítulo 4:18. Outros ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém quando chegam as preocupações da vida diária, tá como para pagar, tem problema de família, a sedução da riqueza, né? Você está iludido com o que você está ganhando, e todas as demais ambições, né, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Lucas 8:14. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. Se você é esse terceiro tipo de terreno, como você vai jejuar? Você vai ficar sem comer, sem beber, até as 12 horas, tá? Nada de líquido, nada de sólido, é um esforço que você faz, é um sacrifício. Também, durante esses 40 dias, você vai ficar sem comprar algo que você fazia quando tinha ansiedade. Às vezes você estava preocupado demais, ansiedade demais, você comprava uma roupa. Não tinha uma necessidade de comprar uma roupa. Comprava um calçado, mas não tinha necessidade de um calçado. Comprava algo diferente, um perfume que for, para poder completar a sua ansiedade. Então, 40 dias sem comprar nada especial para você, com isso você fazia quando tinha aquela ansiedade, tá? E também 40 dias, aquele sacrifício sem comer aquele lanche pelo aplicativo, o restaurante famoso, né? Aqueles prazeres da vida. Você sacrifica um pouquinho, né? Por mais que você vai estar fazendo esse jejum e poder comer algumas coisas depois desse horário, tá? Mas aquele lanche que ele pediu para o aplicativo, né? Fica 40 dias, porque é como se você deleitasse dos prazeres da vida, né? Então sacrifica um pouquinho, tá? E também 40 dias sem música secular, mas somente os que louvam ao Senhor. Ou seja, você tem aquele, às vezes, um costume de ouvir uma música assim, tal, secular, né? Mas procura ouvir louvores que edificam ao Senhor no YouTube, Spotify, isso está repleto de músicas, tá? Até de outras línguas, outras nações, que a palavra fala que Deus habita em meio aos louvores. E você precisa se isolar um pouquinho, sair desse mundo que você vive de ansiedade, preocupação diária e deixar Deus habitar onde você está aí, tá bom? Nos últimos 7 dias do jejum, sem comer nada com fermento, tá bom? Até lá eu vou chegar perto da Páscoa para ajudar vocês. E o último terreno aqui é o terreno que é uma boa terra. Uma terra que está bem adubada, sem pragas, uma terra fofa, com chuvas no tempo certo, e necessita de atenção, porque pode ser que as pragas apareçam nessa terra, pode ser que apareça o joio, alguém semeia o joio, né, no meio do trigo. Enfim, se o teu terreno, esse terreno do teu coração, que vem na igreja, ouve a palavra, dá fruto, mas quer frutificar ainda mais, você quer ter mais intimidade com Deus, tá? Mateus 13:8, contudo uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e a 30 por 1. Mateus 13:23, mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns caem, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Bênção e prosperidade. Marcos 4:20, todavia as pessoas são os que foram semeados em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita, a 30, a 60 e até 100 por 1. Lucas 8:15, no entanto, as que caírem em boa terra são as que de bom coração, com sinceridade, ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Ou seja, você quer dar mais fruto para o reino, você quer ser mais feliz, quer prosperar mais, né? Você quer avançar no reino, né? Você vencer esse espírito de incredulidade que tenta, né, te atormentar. Então, você vai investir nesse adubo, arar sua terra, tá? Porque está lá em Gênesis 26:12, que em tempos de crise, né, Deus falou com que Isaac permanecesse na terra onde ele estava, em Gerar, não descesse ao Egito. Né? Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou 100 vezes mais, porque ele ouviu a palavra do Senhor, tá bom? Então você que vai mexer nesse adubo para poder dar mais, frutificar ainda mais. Você viu o preço de como está um adubo hoje em dia aí? Né? As coisas agrícolas, é muito caro. Por quê? Porque dá resultado. Então, como jejuar? Então você vai ficar sem comer, sem beber até as 12 horas, meio-dia, né? Ou às 15 horas, depende da tua fé.
sem comer e sem beber até as 15 horas, né? Se você conseguir, ou até meio-dia, tá? Sem comer e sem beber nada, tá bom? Aí você fala, mas pastor, não é muito fácil. Você vai falar, eu vou jejuar na força do Senhor. Tudo posso naquele que fortalece. Senhor, eu quero jejuar na tua força. Senhor, me dá força. Eu quero em ti jejuar. E você vai conseguir. Também, 40 dias investindo, né, em louvor e adoração e oração. Invista em mais louvores. Ouça mais, né? Tem playlists ali com tantas músicas abençoadas. Ouça músicas, né, que vão edificar a tua fé, vão abençoar a tua casa, a tua vida, tá? Também você vai colocar o celular para despertar para orar, tá? Que hora? Você vai colocar o seu celular para despertar ou às 3, ou às 4, ou às 5 da manhã, ou às 6 da manhã, a quarta vigília da noite, tá? Que é às 3 às 6 da manhã, tá? Desperte para orar ali, fale com Deus, dobre os joelhos, ore com segundos com o Senhor. Senhor, eu te agradeço por essa noite, eu quero ser mais abençoado, quero ser vitorioso, intimidade contigo, né? Oração. E também, se você, eu esqueci hoje mesmo com o celular não consegui despertar, você pode estar orando nas 3 da tarde, que é a hora do sacrifício, ou a viração do dia, que é o pôr do sol, entre as 6 e as 7 da tarde. Mas ore, intensifique as suas orações nesse tempo, os 40 dias, tá bom? De uma prática abençoada, que vai acontecer algo na tua vida, tá? Nos últimos 7 dias, tá? Sem comer qualquer comida com fermento. Na segunda Páscoa eu vou falar para vocês, tá? E para ajudar vocês, assim, nesses 40 dias, vai ter aqui no nosso descrição aqui do link, tá? Nosso site da OCC Serem, onde teremos um grupo do WhatsApp, tá? Para poder te ajudar a acompanhar, a enviar links que nesses 40 dias você vai sacrificar. Mas 40 dias é tempo de deserto, é tempo de você ser tentado pelo diabo, porque o diabo odeia jejum, o diabo odeia, né? Se você quer vencer o espírito de incredulidade, tá na hora de você, né, tomar vergonha nessa cara, né, e se sacrificar e jejuar. Se os nossos amigos, né, muçulmanos façam um Ramadã, né, jejum de 40 dias, né, até o pôr do sol, sem comer, sem beber nada, né. Se nossos irmãos católicos fazem a quaresma também, por que você, né, servos de Yeshua, que estão no caminho, não vai fazer algo também que vai honrar o Senhor, tá? Sempre consulte o seu médico, tá, antes de fazer qualquer tipo de jejum, tá? Recomendo que você procure o seu médico, tá? Pelo visto está tudo certo, tá bom? Então, no grupo do WhatsApp, você vai ter lá uma ajuda diária, com mensagens, playlists de canções, tal, que vai te ajudar a edificar a tua fé, tá? Para que você venha a ser liberto desse espírito de incredulidade, que é um espírito muito difícil de sair, que ele deixa você surdo, né, para não ouvir a voz de Deus, deixa mudo, onde você não consegue falar as palavras de vitória, palavras de vida, né? E tenta atormentar a tua vida, tá? Então, vamos vencer esse espírito de incredulidade por meio do jejum da oração, tá? E o objetivo, estar mais perto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de frutificar, dar fruto, ser muito abençoado e ser uma bênção. Amém? Conto com a sua participação, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, tá? Então, acesse o nosso site, tem ali o link para você entrar no grupo, tá? E qualquer dúvida, questão de jejum, né? Você pode estar colocando no grupo lá, de WhatsApp mesmo, para poder nós te orientarmos para jejuar. E eu creio que 40 dias, ao final dos 40 dias, você vai sair no poder do Espírito Santo. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe e até o início do jejum, 5 de março a 13 de abril. Amém? Espero lá. Deus abençoe.